Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, de pé, junto da cruz, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando, pois, Jesus viu a sua mãe e de pé junto dela, o discípulo que ele amava disse para sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse para o discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora a recebeu o discípulo em sua casa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O teólogo, cuja teologia a Igreja Católica fez própria, São Tomás de Aquino, ensina que quanto mais uma coisa se aproxima de sua origem, tanto maior é a perfeição que dela recebe. Quanto mais uma coisa se aproxima da sua origem, tanto maior é a perfeição que dela recebe. Então, tanto mais perfeita é uma criatura racional, quanto mais perto de sua origem está. No nosso caso, nossa origem é Deus. Qual é o grau de perfeição de um anjo ou de um homem? É a sua proximidade. Quanto mais próxima esta criatura estiver de Deus, tanto mais perfeita, tanto mais sublime será esta criatura. Os senhores lembram-se daquela cena, que todo católico conhece bem, quando o arcanjo São Gabriel, se aproxima da Virgem Maria e a cumprimenta. Ave, cheia de graça. Salve, cheia de graça. Haire, hecharitomene, em grego. Aqui está o quanto Maria, o quanto esta criatura está próxima de Deus. Por uma razão simples. Vocês devem ter ouvido falar em Abraão, em Moisés, em Jacó. Todos estes grandes personagens, também os profetas, quando receberam visitas angélicas, quando os mensageiros de Deus, os anjos, visitaram estes justos, estes servos de Deus, não os cumprimentaram. Esta ordem, este protocolo é observado também no regime do Novo Testamento. Anjos, quando visitaram o apóstolo São Pedro, o apóstolo São Paulo, anjos não cumprimentaram estes homens. E por uma razão simples. Ninguém cumprimenta o pó, ninguém cumprimenta o vento. Os anjos são superiores, a natureza angélica é superior à natureza o quê? Humana. Os anjos
entram na história da salvação depois do pecado. Como auxiliares de Deus, como enviados de Deus para lutar contra o mal, para fazer aquilo que o homem sozinho não pode fazer. Mas eles são um mundo à parte, o mundo angélico é outro mundo, não é o nosso. Eles não foram criados para nós, mas para Deus. E não foram criados para habitar este mundo, mas o céu. Estão aqui em nome da misericórdia divina, uma vez que partilham os mesmos sentimentos que Deus tem. Mas nenhum anjo se ocuparia de nós por aquilo que nós somos. Nenhum. De modo que nenhum homem nunca é saudado por anjo. Pode procurar na Bíblia. Nenhum anjo chega e, oh, salve, como vai? Só há um caso de saudação angélica, de um cumprimento de um anjo a uma criatura humana, que é aquele que se deu em Nazaré por ocasião da encarnação do Verbo, quando o arcanjo saúda a Virgem Maria. E diz por que a cumprimenta. E isso assusta a Virgem. Ela se perturba. Lembram-se? O evangelista São Lucas diz que a Virgem fica perturbada, não porque lhe aparece um anjo, mas por causa da saudação. A saudação perturba Maria, porque ela sabia, como boa conhecedora que era das Escrituras, que anjo não cumprimenta ser humano. E eis que um enviado do céu, um príncipe celeste, a saúda, a cumprimenta. Ela se perturba. Ela se perturba. E ele diz, ao saudá-la, o porquê está saudando. Ave, salve, cheia de graça. A graça define o que ela é. Ele não chama pelo nome humano, ele não a chama pelo nome humano. Ele não fala Maria, não cita o seu nome humano, cita o seu nome como ela é conhecida por Deus, cheia de graça. Esse é o nome dela diante de Deus, não Maria. Maria era minha avó. Eu vou chamar Maria. A sua também, as suas aqui, né? Todo mundo tem alguma Maria na família. O nome dela é cheia de graça. O anjo está dizendo, a graça está em você. Como não está o quê? Em mim. Por isso eu te cumprimento. Você, pela graça, é maior do que eu. Ainda que pela natureza seja inferior, pela graça é superior. Deus está em você como não está em mais ninguém. O Senhor é contigo.
Portanto, muita razão tinha Santo Tomás ao dizer isto, não é? Que tanto maior é a perfeição de uma criatura, quanto mais se aproxima de sua origem. A cena da Anunciação nos dá a dimensão da proximidade que a Virgem tem com Deus. E que agora recebe um acréscimo. Porque a Virgem não está unida a Deus apenas por um grau de graça que excede a graça dada a todos os homens e a todos os anjos juntos, mas também pelo fato de que agora ela tem com Deus um parentesco de sangue. Todos nós, pela graça, estamos unidos a Deus de modo moral e espiritual. Mas ela, muito além do grau de graça que recebemos, está unida a Deus pelos laços de sangue, ou seja, ela e o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, partilham a mesma humanidade. Ou seja, o sangue que agora, neste instante, corre nas artérias do corpo ressuscitado de Cristo, na Trindade, é o sangue que ele recebeu dela. Ou seja, ela está unida fisicamente, como uma mãe que passa suas características, o seu DNA, para o seu filho, a sua prole. O DNA de Deus é o dela. É o dela. Ninguém mais, nem anjo, nem homem, nem serafim, nem querubim, ninguém mais, nem no céu, nem na terra, partilham de uma tal unidade, de uma tal união com Deus, nosso Senhor. E alguém poderia perguntar, mas para que tudo isso? Por que Deus fez isso? Olha, só fez em ordem à nossa salvação. Esse reconhecimento do grau de graça que faz com que o anjo se incline diante dela para saudá-la. Essa graça toda, esta graça que a plenificou, é para ela, para salvá-la e para salvar o mundo o quê? Inteiro, para salvar o mundo inteiro. Depois da união da natureza divina e humana em Jesus Cristo, não há união mais sublime do que a da mãe de Deus e a de seu Filho. Já explicamos. De modo que no universo não há nenhuma criatura, não houve, não há e não haverá nenhuma criatura mais unida a Deus do que a Santíssima Virgem Maria. Por isso não podia Maria estar mais unida com Deus do que o está realmente em consequência de sua divina maternidade, só se tornando Deus mesmo, o que é impossível. Então a Virgem Maria está, do ponto de vista da graça, e por causa desta realidade única,
que se deu nela e por meio dela, que foi a união hipostática, a união da natureza divina com a união da natureza o quê? Humana. A Virgem Maria está na fronteira entre o humano e o divino. E só ela e mais ninguém. São Boaventura, refletindo sobre este tema, diz que Deus pode criar um mundo maior e um universo mais extenso do que este que nós conhecemos, que já é inacreditavelmente grande. Os cientistas captaram há pouco tempo a luz de um sistema solar que tem vários sóis. O centro desse sistema é um conjunto de vários sóis juntos. Está a inacreditável distância aqui da Terra de 350 milhões de anos-luz. E um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano, viajando 9.000 quilômetros por segundo. Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano, viajando 9.000 quilômetros por segundo. Esse sistema de sóis está longe de nós 350 milhões de anos-luz. É o tempo que a luz que sai dele demora para chegar até a Terra. A luz que os instrumentos humanos, que os telescópios agora captam e que está chegando aqui, saiu de lá há 350 milhões de anos-luz. Deus, no universo, quis fazer uma imagem dele, né? Da infinitude dele. São Boaventura diz que, a esse respeito, Deus poderia criar um mundo maior e um universo mais extenso, mas não pode levar uma criatura a uma mais alta dignidade do que a sua mãe. Uma vez Jesus asseverou a respeito das obras de Deus o seguinte. Naquela ocasião ele falava sobre o matrimônio, mas é uma regra que se aplica a tudo o que Deus faz. O que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus uniu, o homem não o quê? Não separe. Então, hoje, talvez, eu não sei se eu consegui dar aqui aos senhores aquele suporte racional, aquela informação que nos ajuda a entender o sentido da festa de hoje. Hoje celebramos a Virgem Maria, medianeira de todas o que? As graças. No que diz respeito às ações de Deus, e toda a ação de Deus a nosso respeito, tem uma só
direção, que é nos salvar. Deus fazendo o que faz, ou não fazendo, faz e não faz por esta única razão, para nos o quê? Salvar. Só isso. Pouco importa a nossa opinião e o nosso gosto a respeito de certos acontecimentos que às vezes não podem ser compreendidos, que não caem bem no nosso gosto e na nossa opinião, pouco importa. Deus não está preocupado com isso, o que Ele está preocupado, o que toma a mente de Deus, o que move o poder de Deus quando age, quando faz alguma coisa, ou quando recusa fazer algo que imaginamos ser fundamental, o motivo dele é a nossa salvação. Ora, mas do ponto de vista da nossa salvação, ele uniu-se à Virgem Maria. Tudo que o padre acabou de dizer agora, Deus só fez nela por nossa causa. A Virgem é o que é, e diante de Deus seu nome é cheia de graça. O anjo a cumprimenta como ela é conhecida por Deus. Aquela que os homens chamam de Maria, Deus chama cheia de... Esse é o nome dela no céu. Esse é o seu nome no céu. Ela foi unida e ela está unida a Deus de uma forma única, exclusiva, em ordem à nossa salvação. Deus determinou que as coisas fossem assim. Poderia ter mandado seu filho pronto das nuvens, caído das nuvens, feito homem. Podia ou não podia? Ah, não. Mas quis recapitular o paraíso. Pela desobediência da primeira mãe, o homem encontrou a morte. Mas pela obediência da segunda mãe e a obediência até a morte de cruz do seu filho, o mundo reencontrou a vida. De modo que não se pode separar o que Deus uniu. E aqui no caso aqui, Deus não apenas uniu, mas se uniu. Não uniu, mas se uniu a ela. E está unido a ela como não está unido a nenhuma outra, o quê? Criatura. E não está unido apenas moralmente, não está unido apenas espiritualmente, mas fisicamente. Tomou da sua carne e do seu sangue, que é a razão de estarmos aqui, o corpo do Senhor. Na carne de um homem, no sangue de um homem, encontramos a divindade. Olha! A carne de Adão nos matou, mas a de Cristo, segundo Adão, nos dá vida. Então, eu quero concluir esta catequese
porque já está tarde, hoje é sexta-feira, vocês vieram do trabalho, estão com sono e ainda tem uma longa jornada até de manhã cedo. Vai estar aqui um pequeno serviço de café para vocês não dormirem, é só ir lá tomar. Não, depois, escutem aqui, os senhores não têm cuidado com esta heresia refinada e sutil. Depois que Deus se encarnou, depois que Jesus Cristo se fez homem, e eu aqui procurei pincelar, ilustrar mais ou menos como é que a coisa aconteceu, não existe nenhuma possibilidade de Deus fazer qualquer coisa sem Maria. Não existe qualquer possibilidade de Maria fazer qualquer coisa sem o quê? É absurda esta ideia de que a Virgem Maria fica lá no céu num nicho, num nicho qualquer, e de vez em quando sai, não é? Deus chama, vem cá Maria, vem aqui minha filha, me ajuda aqui. Não existe. A igreja chama medianeira de todas as o quê? De todas, não de algumas, não de poucas, não de muitas, mas de todas. Porque por meio dela, deu ao mundo a fonte mesma da graça, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não consta que Jesus tenha passado por qualquer outra porta que não tenha sido a porta do corpo dela. É verdade que nós só vamos a Deus por Jesus, que disse de modo categórico: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. É verdade, mas Ele não veio a nós a não ser por ela. Ela é a porta pela qual o céu entrou de novo na terra. A eternidade entrou no tempo. Então não existe, por favor, este paralelismo, este modo de imaginar a obra de Deus de modo paralelo. Bom, aqui tem Deus fazendo algumas coisas e aqui a Virgem Maria fazendo o quê? Outra. Não existe isso. Não existe isso, filhos. Porque o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre. Elevou a Virgem Santíssima a um tal grau de união espiritual e física com Ele, pelo grau de graça que excede a dos anjos, porque o anjo que não cumprimenta o pó, a saudou. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. A graça que está em ti é superior à que está em mim. E o Senhor está contigo como não está comigo. O modo dele estar contigo não é o modo como ele está comigo. Então, ele a cumprimenta. Algo que não foi feito por parte dos anjos, não foi concedido por parte dos anjos, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó, nem a Moisés, nem a nenhum dos profetas, nem a nenhum dos apóstolos, por mais justos e santos que fossem. Podem pegar nas Escrituras todas as vezes que estes homens bons e justos, servos de Deus, santos, eram visitados por anjos, os anjos não os cumprimentaram.
já chegavam dando ordem. Lembram da cena do apóstolo São Pedro preso no fundo de um calabouço? Lembram-se? O anjo chegou e falou o que para ele? Levanta e toma o teu manto e me segue. Não chegou, Pedro, vai. Pedro, meu amigo, levanta, veste o teu manto e me segue. E assim foi com todo mundo. Compreende bem? Mas ela não. Deus não faz nada sem ela. E ela não faz nada sem o quê? Sem Deus. Deus fez? Fez, sim. Fez com ela e por meio dela. Ela fez. Recebi uma graça da Virgem Maria, de Nossa Senhora. É? Ela fez e Deus fez o quê? Com ela. Deus fez com ela e ela fez com Deus. Deus só faz com ela e ela só faz e acabou. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E menos ainda se aquilo que Deus uniu foi unido a ele o quê? A ele mesmo, a si mesmo. Aí então que não pode separar mesmo. Compreenderam, senhores e senhoras? É impossível, meu irmão, você amar com aquele amor de entranha, né? Amar com amor de entranha. Aquele amor do fundo da alma. A Virgem. E por isso mesmo não chegar ao cume do amor divino. E o contrário também. É impossível você amar a Deus, o Deus que está revelado no Novo Testamento, aquele que era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E por amar o Verbo encarnado, o Deus feito homem, por isso mesmo não chegar ao amor filial à Santíssima Virgem Maria. Eu já disse mais de uma vez aqui, talvez, como nem todos vêm às missas aqui durante o dia, eu vou repetir. Daqui, deste púlpito, onde eu celebro ao meio-dia, as portas estão abertas, às vezes eu vejo uma mãe com uma criança deficiente. Entenderam bem? Uma mãe com uma criança deficiente subindo a rampa aí do ambulatório. Criança com síndrome de Down, com paralisia cerebral, que às vezes ainda precisa do cilindro de oxigênio para respirar. Evidentemente que nada daquilo estaria acontecendo, aquele socorro não estaria sendo prestado, aquele cuidado, aquele zelo todo não estariam acontecendo, caso a mãe não estivesse o quê? Presente. Um filho normal, que goza de boa saúde, precisa
desse tipo de apoio e de suporte por um determinado tempo, da primeira infância, adolescência, juventude, mas depois fica autônomo, se move por si mesmo, né? Move-se por si mesmo. Mas uma criança assim vai precisar da mãe o quê? Sempre. Para comer, para tomar banho, para as necessidades, para respirar. Ela que tem que pôr a sonda, né? Como chama aquilo? Sonda. A Virgem Maria, enquanto mãe, não é um prêmio para filhos esbeltos. Compreendem bem? Vocês sabem muito bem, é da nossa experiência de pecadores, da nossa experiência humana, que às vezes nos falta força até para balbuciar uma ave. A nossa fraqueza e a nossa miséria são de tal envergadura que às vezes nos falta força até para dizer uma Ave Maria. Por isso, como no caso de filhos débeis, com necessidades especiais, com paralisias, é a mãe que se encarrega, é a mãe uma espécie de complemento universal para aquele filho que nada pode sozinho. Em Maria, Deus, se por um lado manifestou o que faz a sua graça, do que é capaz a sua graça, do que transforma o que a sua graça, no que a sua graça transforma uma criatura humana, como foi o caso da Santíssima Virgem Maria. Por outro lado, nós que não somos cheios de graça, pelo contrário, sabemos bem que ela recebeu para seus filhos. Os movimentos da mãe da criança paralítica com paralisia completam os movimentos da criança. Os movimentos da mãe servem àqueles movimentos que a criança sozinha não pode realizar. Se vocês perguntassem a um grande santo, apaixonadíssimo, devotíssimo dela, apóstolo dela, São Luís Maria Grignon de Montfort, se você perguntasse para ele, São Luís, quem é ela para o Senhor? Ele diria, ela é o complemento universal da minha miséria. Ela não precisaria ser cheia de graça se nós o fôssemos também. Mas como o nosso sobrenome é desgraça, nosso nome é Adão, nosso sobrenome desgraça, uma vez que todo mundo aqui é feito da lama dele.
Deus se uniu a ela para que estes que vão descobrindo que do ponto de vista daquilo que salva, daquelas obras e daquelas ações que podem salvar e merecer a salvação, nós não temos capacidade nenhuma, não estamos em melhores condições do que aquele menino que a mãe com sacrifício empurra nesta rampa íngreme aí do posto, do ambulatório, para chegar lá e fazer os exames que precisa. Quando descobrimos que para as coisas de Deus não somos mais do que esta criança com paralisia cerebral, que até para respirar precisa do socorro da mãe que lhe instale o cilindro nas fuças. Então nós vamos entender o valor da devoção e da presença dela na nossa vida. Este título, a Mãe Igreja, este título que celebramos hoje nesta liturgia, medianeira de todas as graças. Porque assim como uma criança paralítica precisa de todos os movimentos que sua mãe puder lhe emprestar, para comer, para vestir, para se movimentar, para suas necessidades, para respirar, para tudo. Deus determinou que esta graça, que é a força que conduz ao céu, estivesse à nossa disposição e que nos fosse ministrada por ela. Por isso ela foi feita cheia de graça, segundo Santo Tomás, para a sua própria salvação e a salvação do mundo que inteiro. Então, aqui, olha, mais importante, o nosso problema com Nossa Senhora não é que a gente ignora quem ela seja. Esse não é o problema. O problema é que você não sabe quem você é. Esse é o problema. Um devoto da Virgem, cuja ficha caiu, que se deu conta de que no que diz respeito àquilo que é necessário para se salvar, pode tanto quanto pode uma criança com paralisia cerebral, como estas que são carregadas pelas mães aí para os exames aqui, não pode nada, o coitadinho. Tá lá, a mãe tem que inclusive, como é que se diz? Organizar lá, colocar aqueles apoios, né? Acertar os apoios para a cabeça não ficar pendida. Quando nos damos conta do que somos, do que fez conosco o pecado de Adão agravado, este pecado de Adão agravado por nossos pecados pessoais, aí sim. Assim entendemos o que Deus quis quando fez a Virgem cheia de graça. Quando se uniu a ela, como não está unido a nenhuma criatura, de modo que ele não faz nada sem ela e ela não faz nada sem ele.
Mas isso é algo que está ao alcance só daquela situação que alguém, naquela bem-aventurada situação na qual alguém se encontra quando cai com o rosto na terra. E aqui no nosso caso, cair com o rosto na terra é cair, é dar de cara com a nossa verdade. A Virgem é um espelho. O que uma mãe pode fazer com um filho teimoso? Talvez aqui alguém tenha sido teimoso ou tenha filho teimoso, porque insiste que sabe o que não sabe, que pode o que não pode. Este monumento de graça que é a Virgem, graça é o seu nome, graça é o seu nome, só foi levantado por Deus por causa da nossa desgraça. Ela não é um adorno, um pingente, um troféu para as grandes santidades. Ela é o último e o único recurso para aqueles que, descobrindo que, no que diz respeito a Deus, não estão em melhores condições do que uma criança com paralisia cerebral e que precisam da mãe para tudo, até para se limpar. Descobrem por isso que sem ela não vão se salvar. Não vão se salvar. Mas isto é coisa para quem dá com a cara na terra. Terra é humus. E quem dando com a cara na terra se reconhece na terra com a qual deu de cara, este é humilde, que não presume nada de si. Nada de si. Pouco tempo antes da sua morte, o grande apóstolo da juventude, São João Bosco, tendo colocado em boas bases, em bases sólidas, a sua obra apostólica para o resgate, a salvação da juventude, para a educação da juventude, São João Bosco, sob a proteção do grande São Francisco de Sales, os salesianos, fundador, São João Bosco, fundador dos salesianos, quando recebendo elogios, olha São João Bosco, que beleza, que maravilha a obra do Senhor. Papa Pio IX elogiou muito. Quando ele recebeu este elogio do Papa, ele olhou para uma imagem de Nossa Senhora e disse, ela fez tudo. Ela fez tudo. Ela fez tudo. Ela fez tudo. A verdadeira devoção a Nossa Senhora não nasce propriamente de exercícios acadêmicos e intelectuais, de estudos, oriundos dos estudos de livros, tratados e devocionários. Isso é teórico, pode ser teórico demais. A verdadeira e prática devoção nasce não propriamente de sabermos quem ela é, mas quem nós o quê? Somos. Para um miserável
que encara e que aceita a sua miséria, basta só uma coisa, saber que ela é mãe. Todo mundo sabe o que é uma mãe e o que faz uma mãe. São dispensáveis maiores elucubrações teológicas, não precisa. Um humilde que se deu conta da sua miséria. Eu disse a vocês, a nossa miséria, do ponto de vista das obras de Deus, que nos salvam, é algo parecido com a destas crianças com paralisia cerebral, que se repita, que não podem nada, a não ser que a mãe ajude, que a mãe faça. Seria a coisa mais importante. Meu irmão, não precisa descobrir Maria, você precisa descobrir-se. O teu problema com relação... De onde vem a tua pouca devoção, o teu pouco entusiasmo, até essa suspeição com DNA protestante? Ai, mas Maria, não precisa de Maria. Isso tudo vem do fato de você não saber quem você o quê é. Mas Deus se uniu a ela, quem é você para dizer que não precisa dela? Ai, você é mais que Deus. Deus que podia fazer tudo sozinho, porque é todo poderoso, não quis fazer sem unir-se de modo único, como a ela, unido a ela, como não se uniu a nenhuma outra criatura e como não se unirá a nenhuma outra. Aí você diz, não, eu não quero. Eu não preciso. Você é um estúpido que acha que é mais que Deus. Vocês sabem o que aconteceu com o fulano que um dia achou que era mais o quê? Que Deus. Onde é que ele foi parar? Esse negócio de achar que a gente sabe mais que Deus, ou que é mais que Deus, não é um bom o quê? Negócio. Satanás que o diga. Ficou claro, meus queridos? É isso aí. Hoje, Nossa Senhora medianeira de todas as graças. Porque depois do mistério da encarnação do Verbo, não há mais Deus sem Maria, e não há Maria sem o quê? Um só faz com o outro e o outro só faz com um. É isso. Não há um paralelismo. Aqui está Deus, aqui está Jesus e aqui está a Virgem Maria. Até porque a carne de um é a do outro. E o sangue de um é o quê? É do outro. Nosso Senhor Jesus Cristo não teve pai biológico. Ele foi gerado por obra de quem? Obra de homem ou obra do Espírito Santo? Então, tudo que ele é do ponto de vista humano, ele recebeu de sua bendita mãe. Não há Deus sem Maria e não há Maria sem Deus. E não há coisa que mais humilhe o diabo do que isso. Porque Satanás aceitaria de bom grado que Deus se unisse a um anjo, de preferência ele. Uma pessoa divina, uma natureza divina unida a uma pessoa angélica, a uma natureza angélica. Isso, para o diabo, era a melhor coisa que poderia acontecer, sobretudo se fosse ele o escolhido, porque ele era dos anjos o maior. Nas melhores condições para esse tipo de união hipostática.
de pessoas, de natureza. Mas Deus escolheu o homem. A natureza o quê? Humana, não a angélica. Escolheu a humana. E eu acho que eu dei para os senhores uma ideia da distância que está entre a natureza humana e a angélica. E Deus escolheu a humana. A natureza humana é algo tão pequeno, tão frágil, que os anjos não têm nem obrigação de o quê? Cumprimentar o ser humano. Não tem. E não cumprimentam. Pega lá na Bíblia, vê o anjo cumprimentando, seja lá quem for, por mais santo. Ela foi saudada, ela foi. Ela foi saudada. Tirou dela, assumiu dela o que ele precisava para ser sacerdote e vítima. Sacerdote que oferece e vítima que é o quê? Oferecida no sacrifício. Aquele que salvou o mundo. Aquele que salvou o mundo. Então, eu espero que esta noite, meus queridos, seja uma noite de grande alegria. Não há mais, escute, desculpe aqui. Depois que o Verbo que estava com Deus e o Verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós, não há mais Deus sem Maria e não há mais Maria sem o quê? Um só age em união com o quê? Com o outro. A festa de hoje proclama isso. Nós estamos celebrando Nossa Senhora medianeira de todas as. Nada vem de Deus se não vier dela também. Mas se dela recebemos a fonte da graça, que é o próprio Cristo, o que é o resto? É resto. O mais importante nos veio dela, nasceu dela. Então, meus queridos, peçamos a Deus nesta noite, que é do primeiro dia do mês do Santo Rosário, é o mês mariano. Temos 2 meses marianos. O quanto precisamos desta mãe. Do quanto precisamos do Deus que ela traz consigo. Deste Deus que nela e através dela manifestou sua insondável, incomensurável misericórdia. Muito bem. Espero que ao amanhecer, o sábado, dia de sábado, quando vamos celebrar a missa para reparar o seu imaculado coração, possamos dar a ela o que ela precisa para fazer em nosso favor o que ela pode fazer. E só não faz por causa da nossa autonomia orgulhosa e por causa do nosso orgulho autônomo.
Compreendem? Talvez aqui caibam bem as palavras de Jesus que disse: se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos... Reconhecer-se como criança diante de Deus, que depende da mãe, é uma coisa boa, maravilhosa. Foi o caminho encetado por Santa Teresinha do Menino Jesus. Lembram-se? O de fazer-se pequenino. Mas o reconhecer-se criança, enferma, com paralisia cerebral, é a melhor coisa, é ótimo. É ótimo. Porque é isto que vai nos fazer, é isto que vai permitir, vai nos dar aquelas condições, dar a nós e a ela as condições para que ela se torne nossas mãos, nossos pés, nossa cabeça, nosso coração. Como eu, como nós, não há maior felicidade do que poder dizer mais adiante: não sou eu que vivo, é Jesus Cristo que vive em mim, por Maria. Não sou eu que vivo, é Jesus Cristo que vive em mim, por Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.